Irmãos, eu gostaria de compartilhar, antes de nós termos um tempo de oração, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Salmo de número 125. É um salmo muito conhecido, né? Todo mundo conhece o Salmo 125. Diz assim o Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Continuando o verso 3. O cetro dos ímpios não perecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as fendas tortuosas ou as sendas tortuosas, leva-os ao Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém? Pode se assentar, curve sua fronte mais uma vez. Vamos só agradecer ao Senhor por essa palavra. Que seja sempre o nosso costume agradecer a Deus pela palavra que o Senhor nos dá. Toda vez que a gente está em casa, tem um tempo de oração ou de leitura da palavra, de repente uma palavra, o Senhor fala muito ao teu coração, que você aprenda a ser grato, porque a gratidão de agradecer ao Senhor na palavra que Ele tem nos dado, isso demonstra que nós dependemos dessa palavra, dessa mesma mensagem. E feche seus olhos, vamos agradecer. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, que foi ministrada, ó Deus, ao meu coração. Deus, eu sei que antes, ó Deus, até mesmo do que vai ser ministrado hoje, de tocar, alcançar o coração do meu irmão, primeiramente, ó Deus, tem tocado o meu coração nessa mensagem, tem, ó Deus, falado comigo, me desafiado a viver nessa dependência. Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor nos oriente segundo a tua palavra, que a tua palavra nos produza, Deus, e continue a produzir vida, e que nós tenhamos vida abundante, ó Pai. Que essa vida abundante, ó Deus, seja de um relacionamento de obediência incondicional ao Senhor. Deus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço pelo teu amor e a tua misericórdia e o teu cuidado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esse texto, porque o salmista, antes dele falar que esse texto, ele era a proteção da cidade, a cidade foi construída sobre essa proteção, o salmista ele faz um comparativo, e ele diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. E ele continua falando, que não se abala, firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes. Interessante desse texto, irmãos, é que quando o salmista escreve esse texto, primeiro ele compara e ele faz essa comparação de que as pessoas que estão em Deus, estão no Senhor, elas são inabaláveis. Mas quando a gente chega nesse contexto e nesse entendimento de que nós, e é o próprio salmista está falando, quando você confia no Senhor, você é igual ao monte, você não se abala. Fica o início da mensagem para nós essa pergunta: o porquê que nós nos abalamos tão fácil com as coisas? Se o salmista está afirmando que nós não deveríamos se abalar, porque nós confiamos no Senhor, por que as coisas continuam a nos abalar e a nos deixar triste, a nos fazer parar, a deixar de caminhar, a deixar de continuar confiando nesse Deus
inabalável, nesse Deus de segurança, nesse Deus que o salmista fala que Jerusalém estava guardada não simplesmente pelas mãos e pelo Senhor, pelos anjos de Deus, que foi colocado para guardar a Israel, mas também ele usa esse monte. Esse monte, no mínimo, ele deve representar muita coisa na nossa vida. E ainda numa mensagem expositiva, não de uma maneira interpretativa. Esse texto, ele deixa claro que a fé daqueles que confiam no Senhor precisa ser inabalável. Mas isso não significa que nós não vamos se abalar. Porque hoje em dia, as situações que ocorrem, as notícias que nos vêm, na maioria das vezes nos abalam. Nos abalam, nos deixam de joelho, nos deixam feridos, machucados, se sentindo abandonado. Mas o porquê de tudo isso? Eu ainda hoje comentava com um irmão, na qual eu dei atendimento aqui hoje, conversando com ele, e falando com ele, ele citou: pastor, mas a carne é fraca, é duro lidar com a carne. Eu falei: a carne realmente é fraca, e a palavra de Deus fala a respeito disso. Mas a carne é fraca quando a nossa vida e o nosso caráter não está experimentado em Deus. A nossa carne, ela continua fraca e caindo sobre os seus próprios desejos, sobre os desejos da alma, sobre a nossa ganância do ser humano. É porque ainda existem coisas que precisam ser alicerçadas na nossa vida. E uma coisa que eu tenho aprendido é que nós somos a Israel de Deus, a Jerusalém do Senhor. Nós somos aqueles que foram comprados por um precioso sangue. Que não fomos comprados por qualquer coisa, não fomos colocados nesse mundo por um acidente de um pai, de uma mãe que, poxa, nasceu, um acidente. Não, nós fomos muito bem arquitetados pelo Senhor e pelo cuidado de Deus. Ainda embora esteja fugido da nossa agenda, mas não fugiu da agenda de Deus. Ainda tenha fugido do nosso controle, como o ser humano sempre tenta manter a rédea das coisas. Eu acredito nisso, irmãos. Quando Deus ele começa a trabalhar na nossa vida, nós colocamos a mão na rédea, nós estragamos o propósito de Deus na nossa vida. É igual muitas vezes, durante muito tempo, a gente via, e um dia, o Senhor falou muito ao meu coração, através da palavra, e tangível no meu ouvido. Falou: por que muitas vezes, quando há um apelo em que as pessoas vão para frente, por que nós precisamos, por que você precisa tocar naquilo que eu estou trabalhando? Você acha que a sua mão, como um ato de transferência, pode fazer algo muito maior do que eu? Que impelisse o coração de vir e ter um acerto, um contato com o Senhor. E muitas vezes nós estragamos os planos de Deus porque nós colocamos as mãos e achamos que estamos no controle da situação. E o Senhor fala para nós essa noite: nós não estamos no controle da situação. E o Senhor fala, ele continua, aqui o salmista ele fala: os que confiam no Senhor são como os montes. Ele está fazendo menção desse monte que no verso 2 ele vai falar que rodeia a cidade, que cuida da cidade. A cidade foi colocada, foi criada num buraco, e os montes de Sião estavam em volta. Tudo que fosse atingir aquela cidade primeiro precisava atingir aos montes, precisava passar pelos montes. Nós precisamos entender, eu preciso entender, nós como igreja do Senhor precisamos entender que antes de alguma coisa tentar chegar na nossa vida, tem que passar pelo Senhor. Antes de alguma coisa tentar nos ferir emocionalmente, sentimentalmente, financeiramente, seja lá o que for, precisa passar sobre a autorização e o crivo de Deus. Precisa passar, pedir autorização, como um dia Lúcifer chegou para o Senhor falar: Deus, está lá o servo, deixa eu tocar. E o Senhor falou: está a sua permissão. Seja de uma maneira figurativa, seja de uma maneira literal, mas o cuidado de Deus é imensurável sobre as nossas vidas. Nós não temos como entender esse cuidado, mas nós precisamos não deixar com que as coisas nos abalem se nós confiamos no Senhor. Pastor, mas é difícil quando as coisas estão fugindo tudo no nosso controle.
Esse é o mal do ser humano. A gente precisa ter. O ser humano parece que cria. Desde quando é criança, ele é instruído a ter o controle das coisas. Ter o controle dos brinquedos, ter o controle das roupas, ter o controle disso, isso, aquilo. E ele cresce com isso no coração. Depois, quando ele fica mais velho, ele precisa ter o controle disso, ter o controle daquilo. Se ele não tiver o controle... Viu? Eu pego o exemplo de Moisés. Moisés, toda vez que ele precisou ter o controle de alguma coisa, seus braços cansavam. Ele precisou de apoio, de ajuda. A gente está se fadigando de tentar ter o controle das coisas. E não estamos conseguindo. Sabe por quê? Porque Deus vai ser aquele que vai segurar sua mão do lado direito, do lado esquerdo. Ele que vai cuidar da nossa vida. Porque se verdadeiramente nós confiamos no Senhor, Ele é o monte de Sião que nos protege, nos guarda e nos livra de qualquer coisa. Só que isso não significa que devemos viver uma vida inconsequente. Falando o que queremos, achando o que queremos, tomando as atitudes que queremos, precisamos aprender a ouvir a Deus. Como ouvimos a Deus? Tem gente que está esperando, olhando para o céu e ouvindo a Deus somente dessa forma. Acredito que Deus pode falar dessa forma, mas Deus já falou aqui. Se você não ouve Deus aqui, você não vai ouvir Deus de uma maneira transcendente. Se nós não temos a prática de entendimento daquilo que o Senhor tem falado aqui, aquilo que Ele vai falar de uma maneira audível, nós vamos entender tudo atrapalhado. E ele continua o texto. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, e firmes estão para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim, em derredor do seu povo, está o Senhor desde agora e para sempre. O que mais nós precisamos entender, irmãos? O Senhor está ao nosso derredor, cuidando das nossas vidas, cuidando da nossa casa, da nossa família, cuidando de todas as coisas. O que atribula, o que passa pelo nosso coração, que ainda nos tira a paz. Nós só perdemos a paz muitas vezes é porque não confiamos da maneira que deveríamos confiar. Aí o verso 3 ele fala, o cetro dos ímpios, aquele bastão, o mesmo cetro que o rei usava para dar a sentença de vida e morte, aquele bastão, o cetro dos ímpios, a Bíblia fala que não vai permanecer sobre o justo. Aquele cetro que acusa, aquele cetro que está lá contra a nossa vida, isso dos ímpios, como ele fala, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre os justos. O ímpio não prevalece sobre o justo. Ah, mas tem ímpio aí que está com a vida, mas não vai prevalecer. Para que o justo não estenda a mão à iniquidade, para que o ímpio não vai prevalecer, para que não seja de bom exemplo ao ímpio, ao justo, a praticar a iniquidade também. Deus, ele, para agir com os ímpios, Deus fala, eu não vou permitir que o cetro do ímpio permaneça. Porque isso vai fazer com que o resultado dessa vida ímpia vá levar outras pessoas à impiedade. Afinal de contas, fazer isso não é tão errado, né? Fulano de tal faz. Quantas vezes a gente ouve isso? Esses dias eu ouvi algo que me deixou estarrecido. Ah, não, pastor, porque eu descobri um aparelhinho que pega todos os canais. Se pega todos os canais abertos, se só precisa do aparelhinho, coloca a antena, é 300 e poucos reais, você não precisa nunca mais pagar neto e não precisa pagar nada. Eu falei, é um gato, irmão. Não, não é gato, está vendendo. Se está vendendo, não é gato, então está roubando o sinal. O justo não maquina com isso. O justo não tem parte com isso. Esse tipo de exemplo não é um bom exemplo. Esse tipo de exemplo tem que ser exortado na cara. Não é porque você faz, eu não vou fazer. E o cara tem a cara de pau de falar para mim ainda. Ah não, porque o pastor está falando isso. Não, devia ter vergonha para falar para qualquer cristão. Sabendo que é errado, não, está tirando vantagem de alguém.
Ah, mas os preços são abusivos das TV a cabo. Viu? Estou pouco me lixando. Você acha que está caro? Não tem a TV a cabo, então. Simples. Mas maquinar com isso não faz parte do caráter cristão. Não faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. O cristão, ele é integral, ele não é. Eu não consigo ser cristão em partes. Por isso que quando o Senhor ele fala que o cetro do ímpio, eu vou ter que quebrar o cetro do ímpio para que não seja de exemplo a outros. Para que os outros não olhem e falem, lá um ímpio fazendo, ele pode, também faça, e assim vai contaminar. Aí ele fala o seguinte, para que o justo não estenda a mão a esse tipo de lixo, a esse tipo de iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Aí a gente fala, puxa, mas aí pegou. Bons e retos de coração. Quem são esses bons e retos de coração? Os que estão dentro da igreja? Os que são isso, que são aquilo? O Senhor ele fala que o bom é o Pai. Ele falou, por que se me chama de bom? É bom é meu Pai que está no céu. Esse é bom. Mas por que ele cita os bons e retos de coração? Porque existe um paradoxo fantástico no Evangelho que eu amo demais. E eu acho, quando Jesus ele falou, você quer ser o maior, seja o menor. Quando aquele que chegou batendo no peito falando que era miserável, e o outro que batia no peito falando que fazia isso, fazia aquilo, o Senhor olhava para aquele que se achava miserável e falava, está aqui um servo bom e fiel, um exemplo. O ser bom não é ter a convicção de que eu sou bom pelas minhas obras, mas é saber a minha qualidade, o que eu sou como ser humano, diante do Senhor, para que o Senhor me veja como reto. Primeiro que a retidão, ele não está estampada na minha e no meu comportamento. A retidão, ela é estampada através de Cristo na minha vida. Porque se não fosse assim, o apóstolo Paulo não tinha aprendido a falar que diminua eu e que o Senhor cresça e que Ele prevaleça. E que quanto mais eu me desfaço como ser humano, mais o Senhor apareça na minha vida e a glória dEle resplandeça. Porque quando mais maltratado e mais machucado, em que sentido? De prisão? Não. Aflição de coração. Que aflição de coração? Senhor, meu desejo é ser segundo a tua vontade. E aquela luta constante de buscar essa verdade. E esse ato de você se despir, o Senhor pega aquele que está humilhado e exalta. Quanto aqueles que está exaltado, achando alguma coisa humilhado, sem que haja conserto. Isaías fala que um dia os ímpios serão quebrados e tirados da congregação dos justos sem que possa ser novamente colocado em ordem. Esse paradoxo, essa coisa maravilhosa que o salmista ele escreve falando, quanto aos que, verso 5, quanto aos que se desviam, verso 4, faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Nós entendermos tal coisa que quando só se tornamos dessa forma e dessa visão diante dos olhos de Deus, quando entendemos não esse contexto no que nós entendemos hoje de bondade e de retidão de coração, mas a bondade e a retidão de coração segundo a ótica do Senhor. E o verso 5 diz, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los, Senhor, juntamente com os malfeitores. Eu acredito que o salmista aqui já estava aguentando mais. Falou, Senhor, aquele que é ímpio, aquele que não quer saber de nada, tira ele. Sabe, deixa que ele se perca, não por causa o Senhor não amou. Ele se perca na sua própria maldade. Porque a maldade dele chega a um ponto que o Senhor está disciplinando e que não há um quebrantamento de coração. Sabe, queridos, eu acredito sinceramente que hoje, se nós não olharmos pelos nossos olhos, mas existem as pessoas que um dia tiveram uma vida com o Senhor e que hoje, simplesmente viver com o Senhor não tem mais sentido algum. Estar aqui se tornou tão simplesmente
como ir para qualquer outro lugar. Mas o que faz de nós essa diferença? O que faz de um homem de Deus verdadeiramente do que um homem natural, um homem carnal? Não é o seu tempo que ele passa buscando a congregação, estando dentro da congregação dos justos ou estando junto com os justos. Mas aquilo que Jesus ensinou, falou, viu, entra no teu quarto e em secreto, se revele e se abre e se renda. Porque a oração ela é tão eficaz na nossa vida? Porque nós aprendemos com a oração a fazer segundo a oração de Jesus, é nos desmanchar de nós mesmos para que Cristo faça alguma coisa. E como ele fala, né, se possível tirar o coração de pedra e nos dar um novo coração. O que faz um homem de Deus não é o quanto, até mesmo ele lê a Bíblia, mas é o quão sério ele leva o relacionamento com Deus. O quão sério ele leva a práticas da vida cristã, como a oração, como o jejum. Como o jejum não como um alvo para conseguir alguma coisa, mas um jejum para mortificar e aquela coisa do homem de querer. Eu falo, não, quem tem que controlar a minha vida é o Senhor. Então, quando nós entendemos que é desse tipo de gente que o Senhor ele está protegendo, esse monte do Senhor está sobre essas pessoas. Sobre essas pessoas que têm esse coração, Deus, eu falhei, Deus. Deus, está difícil, Senhor. É sobre essas pessoas que o Senhor é monte. Não sobre aqueles que, não, eu estou bem, Não, é aquela pessoa que ainda encontra em si alguma coisa para melhorar. Sabe, querido, eu não sei de você, mas me dói o ouvido, me arde o coração quando conversando com uma pessoa, normalmente com um ímpio, como eu já tive o desprazer de conversar, e eu até compartilhei essa experiência, que eu conversei com um pastor e algumas pessoas que acreditam que não tem muita mais do que se melhorar. Que ele chegou num ápice, poxa, eu estou bem com Deus. Eu estou bem, sabe? Eu me sinto... Eu não consigo encontrar um só. Se eu encontrasse um só homem no Antigo Testamento para ter respaldo sobre tal coisa, eu pregava no domingo. Um só homem que falava, eu estou contente na minha vida com Deus. Mas estou dizendo de homem que fez a diferença com o Senhor. Todos eles, desde o Antigo Testamento, se achavam indignos daquilo que o Senhor mostrava. No Novo Testamento se achavam indignos de servir ao Senhor. E quando se achava alguma coisa, Jesus o colocava no lugar. Os profetas, Deus levantava e colocava esse homem, o camarada, no lugar. Entender definitivamente os que confiam no Senhor são um monte de Sião, não significa que não se abala, não significa que não vai ser abalado com as coisas contrárias tentando tirar a sua paz. Nós vamos ser abalados sim, por causa de nós mesmos e por causa do Espírito Santo de Deus dentro de nós, que nos abala com a nossa vida, com a nossa mesmice e esse tipo de coisa. Esse tipo de paradoxo que eu estou falando, nós nos abalamos porque sabemos que existe dentro de nós um desejo de dependência do Senhor, mas não em relação ao cuidado de Deus. Eu me abalo quando eu me olho no espelho e vejo a minha fragilidade e vejo muitas vezes o homem, Alex, querendo crescer e se levantar. Aí eu me abalo, aí eu vejo que se eu não tomar cuidado, de eu me quebrantar, logo logo eu vou me tornar insuportável para aqueles que estão ao meu lado, ninguém vai mais aguentar ouvir. Mas você pensa que eu temo, ainda que, como eu estava falando pro Charles, né, que trabalha conosco, cuidando dos carros, ainda que, como aconteceu lá no Haiti, eu mencionei domingo, ainda quando o cara encostou o cano, que me veio frio na garganta, no corpo, em relação se eu ia levar um balaço ou não, mas a minha fé, é como eu falei no domingo, eu podia tombar, seja em qualquer for, eu sei que isso ninguém pode me abalar. Eu sei que aquilo que Deus fez na minha vida é tão verdadeiro, que é tão testificado na minha vida, que não pode ser abalado por qualquer coisa. Mas o que eu me temo a não me abalar, é a minha carnalidade crescer e eu ficar estagnado achando que está tudo normal. Não, está normal. Esse nós precisamos nos abalar.
Não se abalar com a circunstância, com o governo, né? Todo mundo ficou chateado. Eu também fiquei chateado. Meu amigo William ficou chateado. Era essa do primeiro e segundo turno, como muitos daqui. Todo mundo ficou chateado. Mas viu, a minha vida não está sob o cuidado daquela mulher. E todo mundo sabe, eu acredito que o William, os demais, todos sabem, a nossa vida não está sobre a mão dela. Se Deus quiser fazer da mão dessa mulher e entrar uma ditadura, ainda vai estar no controle de Deus. Se igrejas começarem a fechar, ainda está no controle de Deus. E isso não pode abalar. Pode abalar a ideia de que eu tenho que aceitar aquilo que eles falaram, como foi durante muito tempo na União Soviética. Está aqui o esboço que você vai pregar no domingo. O governo ditava as regras e os homens se abalavam pelo medo e não pregavam a verdade. Esse tipo de coisa. Mas se abalar com o quê? Desemprego? Com isso, com aquilo? Falei, o meu amigo está passando, né? O Alisson passando por um perrengue, mas graças a Deus, Deus cuidando, mas desempregado. Mas está aí, confiante em Deus e sabendo quem cuida dele. Se fosse outro homem, talvez estivesse mais histérico, desesperado. Tem filhinho vindo, isso e aquilo. Mas eu tenho tanta paz e a certeza do meu coração e também das minhas orações que tanto a Ana estão confiando e sabendo quem está no controle da vida deles. E quantas coisas, para ele talvez seja o desemprego, para um é outro. E o que está nos abalando? E por que está nos tirando a paz? Se abale com um pecado que pode agir dentro de nós. Isso deve ser motivo de abalar. Isso que nós temos mandadura serviço. Isso nós temos que nos abalar. Mas com as coisas externas, de jeito algum. Temos que glorificar a Deus e falar, Deus, assim como a oração como Jesus, seja feita a tua vontade. Sabe por que Estevão, ele antes dele for o primeiro mártir, ele foi o primeiro adorador? Porque ele fez a oração idêntica com a oração de Jesus. Quando o Estevão estava sendo apedrejado, ele orou exatamente como Jesus orou quando estava na cruz. Estevão orou assim, Senhor, não lhes imputa esse pecado. Sabe o que é isso? É ter forjado dentro dele. Do lado de fora estava tudo abalado, estava tudo, mas dentro dele, a vida dele, a confiança dele estava no Senhor e ele não temeu absolutamente nada. Em tempo de oração, nesse momento que nós vamos ter de oração, que a gente pense nisso, irmãos. Não deixe as coisas que estão do lado de fora nos abalar, mas que aquilo que está dentro do nosso coração possa nos abalar e nos colocar de joelho. É isso que eu oro a Deus todos os dias. Senhor, que eu não olhe a situação e isso venha me abalar, mas me ajuda a toda manhã acordar incomodado com algo dentro da minha vida que precisa ser mudado. E me dá força. E eu lembro de uma oração que eu até inclusive falei aqui, um pastor amigo meu falou e ficou gravado na minha mente, no meu coração. E durante muito tempo foi feita a minha oração. Por isso que eu acredito que Deus permite umas coisas na minha vida que se eu contasse para muitos ia parecer mentira. Um dia eu ouvindo esse pastor amigo meu orar e ele de joelho orando, ele falando, Deus, traz o seu juízo sobre a minha vida. Você sabe o que é juízo de Deus, não? Já estudou sobre o juízo de Deus? Juízo de Deus é pedreira, é arrancar o que você tem, é deixar você no saco no saco de cinza, é você não ter nada mais para se apoiar. Isso é juízo de Deus. E ter a ousadia de pedir para Deus, Deus, me traga o teu juízo, por um único propósito. Quando o juízo de Deus vem, ele nos limpa e ele faz de nós pessoas que dependem unicamente dele. E essa tem sido a minha oração. Deus, traz o seu juízo a cada manhã sobre a minha vida, porque tem algumas coisas no Alex que eu não suporto. E que eu sei que muita coisa mudou, mas eu não suporto e eu quero que mude. Porque se isso mudar, quando as coisas acontecerem do lado de fora, eu tiro de letra. E nós precisamos disso, irmãos. Pedir para que Deus venha olhar para algumas coisas dentro do nosso coração que está lá, com um bico de um cadeado. Nisso eu não mexo. Isso é a minha segurança. A minha segurança de baixa estima, de alta baixa estima. É a minha segurança de muitas coisas. Eu preciso disso. Esse é meu trunfo. Joga teu trunfo fora. Isso é muleta para Deus. Deus não quer trabalhar. Deus, ele tira a muleta.
Deus, Ele quer trabalhar com a gente andando pela fé. Gostaria que você ficasse com essa mensagem, que a gente possa orar, colocar diante de Deus, pedindo para que o Senhor fale conosco, para que Deus se manifeste a nós e venha trabalhar na nossa vida. E uma vez você vendo o juízo de Deus chegando sobre a minha vida, sobre a sua vida, o cuidado de Deus, o tratamento de Deus, uma única coisa vai prevalecer: é Cristo. Quando as pessoas olharem para você, vai ver que foi desfeito o velho homem e é Cristo que está vivendo. Paulo aprendeu a isso. Paulo, ele viu o juízo de Deus na vida dele a todo momento. E quando isso aconteceu, ele pôde falar: viu, vocês podem ser meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Hoje quem de nós podemos falar: viu, me imite, segue os meus passos. Vamos orar, vamos ter um tempo, se você quiser ficar de pé, de joelho, sentado, do jeito que você quiser, mas vamos ter um tempo de orar, de falar com o Senhor, em nome de Jesus.